Romanos capítulo de número 3, versículo de número 21 até o versículo 31. Verso 21. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde fica então o orgulho? Foi totalmente excluído por meio da lei, a lei das obras. Não, pelo contrário, por meio da lei da fé. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé independentemente das obras da lei. Ou seria Deus apenas Deus dos judeus? Será que não é também Deus dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso a partir da fé e o incircunciso por meio da fé. Anulamos, então, a lei por meio da fé? De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. Amém, queridos? Por favor, tome assento em nome do Senhor. Chegamos, nesse momento, ao cerne do argumento paulino, da temática desta carta, ao cerne de todo o assunto que Paulo está tratando nesta carta. Paulo está falando sobre o Evangelho como sendo a manifestação da justiça de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Uma vez que Paulo está fazendo a defesa da pregação do Evangelho para todos os povos. Paulo vem aqui já trazendo esse argumento. No capítulo 1, verso 16 e no verso 17, que é o tema da carta, e é onde ele vai dizer que não se envergonhe do Evangelho, porque o Evangelho ele é o poder de Deus e nele se manifesta justamente essa justiça. Daí, a partir do verso 18, no capítulo 1, ele começa a traçar este argumento, mostrando que todo mundo gentio precisava ouvir o Evangelho. Por quê? Se a justiça de Deus é manifestada através do Evangelho, o mundo gentio necessitava ouvir o Evangelho, porque não tinha justiça para apresentar diante do Senhor. Isso por causa do pecado. E aí ele descreve justamente a condição, a situação do gentio, daqueles que estavam sem nenhum conhecimento da lei do Senhor e que teve a revelação natural de Deus, que conheceu Deus mediante a criação, mas escolheu adorar a criatura no lugar do Criador. E aí Deus então entrega esse povo justamente aos desejos do seu próprio coração para viver conforme a natureza do pecado e assim são, portanto, também condenados, não somente aqueles que fazem, como também aqueles que praticam, porque eles não têm justiça, então necessitam ouvir o Evangelho. Evidentemente que todo judeu iria aplaudir esta mensagem de Paulo e dizer, é verdade, os gentios são assim, são condenados por causa do seu pecado. E Paulo diz, não somente eles, mas também vocês. Ainda que vocês se apresentem justos diante de Deus, também vocês não têm nenhuma justiça. Porque o simples ouvir, o ouvidor da lei, o simples possuidor da lei, não faz ele justo diante de Deus. Vocês também quebraram a lei de Deus, porque vocês ensinam uma coisa e vocês praticam outra. Vocês também são condenados diante de Deus e da mesma maneira, da mesma forma, sem justiça nenhuma, também precisam deste Evangelho, porque nele se manifesta essa justiça do Senhor. E aí Paulo, então, encerra esse argumento da condição de
toda a raça humana, tanto gentios como judeus, em pecado, carentes então da justiça, justamente nos versos do capítulo 3, dos versos de 9 até o verso 19. Nestes versos, como nós vimos no nosso último encontro, Paulo apresenta o retrato de todo homem, mostrando que, de fato, como ele diz, o que conclui então? Qual é a conclusão que chegamos? Então, o judeu não tem nenhuma vantagem? Paulo disse de modo nenhum. Por ser judeu, não vai ser salvo só por ser judeu. Por possuir a lei, ninguém vai ser salvo só por possuir a lei. Por conhecer a lei, ninguém é salvo por conhecer a lei. Pelo contrário, qual é a conclusão? Aí ele diz, demonstramos que tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado. Eu já mostrei isso. E vou reforçar aqui o argumento. E aí ele vai outra vez dizer, como está escrito, usando as escrituras, Paulo então fecha o argumento dizendo, não existe um só justo. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos, na verdade, se extraviaram. Pelo contrário, a manifestação deste pecado estão aí nos relacionamentos de vocês. Veja a língua de vocês como é, veja a boca de vocês como é, veja o comportamento de vocês como é. Na verdade, veja as escolhas, o caminho de vocês. Só existe destruição, só existe miséria. Não existe conhecimento da paz. E aí a conclusão está no verso 19 e no verso 20. E ele diz, como já sabemos, tudo o que a lei diz, o que é dito, é aos que vivem tanto sob a lei, para que toda boca se cale e todo mundo, tanto gentio como judeu, seja culpável diante de Deus. Ele disse, a conclusão aqui é uma só. Diante de Deus, ninguém tem justiça, ninguém se apresenta, ninguém tem nada para se chegar a Deus. Todos estendem a mão e não alcançam o céu. Não existe possibilidade nenhuma, porque ninguém, diz Paulo, será justificado diante de Deus por obras da lei, porque pela lei, pelo contrário, é que vem o pleno conhecimento do pecado. Paulo, então, aqui já concluiu. Ele disse, a realidade é uma só. Todos são pecadores, sejam eles judeus, sejam eles gentios, e, portanto, ninguém tem justiça, ninguém consegue, ninguém pode se apresentar a Deus. Agora, o verso de número 21, ao mesmo tempo que ele conclui esse pensamento, ele abre uma nova janela. Ele principia um novo argumento. Aí ele começa justamente com essa preposição. Na minha Bíblia há uma vírgula, em algumas Bíblias não existe. Existe apenas uma vírgula depois da outra palavra. Aí ele começa o verso 21 dizendo o quê? Mas. Algumas versões usam as duas palavras. Mas agora. Mas agora. Essa palavra mas, aqui abre um novo pensamento. Abre um novo argumento. Então, o argumento de Paulo é simples. Ele está dizendo, olha, até aqui foi assim. Gentios no pecado, sem justiça. Judeus no pecado, apesar da revelação de Deus, sem justiça. Mas, o quadro que Paulo pintou foi esse. Todos, diante deste espelho da lei, se veem condenados. Mas, agora tem um novo quadro. Aqui é um novo homem diante de um outro espelho. Mas agora, esse agora se refere justamente ao tempo presente. Desde a manifestação de Cristo, desde a manifestação da glória de Deus, desde a manifestação da graça divina. Então é esse mas agora. E é interessante notar que todos nós que estamos em Cristo temos este mais na nossa vida. Acabamos de cantar uma canção que justamente reflete isso, não? Ele veio em minha vida, fez o quê? Mudou o meu coração em um outro coração, e por isso agora eu posso dizer, vamos adorar a Deus. O que é isso? É o mais. É o mais de Deus na nossa vida. Porque nós éramos condenados, nós éramos figuras condenadas. Nosso quadro era justamente do verso 11 ao verso 18. Sem justiça própria, sem nenhuma condição de nos apresentarmos a Deus,
desviados, seguindo o nosso próprio caminho, vivendo distante do Senhor, sem nenhuma inclinação para buscá-lo. Mas um dia a graça nos alcançou. Mas um dia Deus estendeu a sua mão. Mas um dia os nossos olhos foram abertos. Mas um dia as nossas cadeias foram quebradas. Mas um dia o Senhor nos alcançou e nos converteu. Mas um dia fomos trazidos para o Senhor. Então é este mas que Paulo está colocando aqui, trazendo a revelação justamente daquilo que Deus fez, do novo de Deus. E aí ele começa agora a falar dessa preciosa manifestação da justiça do Senhor. Aqui Paulo está falando, começa a tratar sobre a doutrina cerne do Evangelho. Aquilo que serviu para reformar a igreja, aquilo que foi usado por Martinho Lutero como base para trazer a igreja de volta à centralidade do Evangelho do Senhor, que é a doutrina da justificação. A doutrina da justificação é tratada aqui com muita clareza agora nesses próximos textos que nós vamos ver. Capítulo 3, o capítulo 4, o capítulo 5, Paulo vai falar ainda sobre os efeitos, as consequências dessa justificação. Então essa é a doutrina que Paulo vai tratar. A palavra justificação é uma palavra que Paulo pega emprestada justamente dos tribunais daquela época. E ele traz para dentro do Evangelho. A figura que Paulo apresenta de Deus é Deus como um juiz justo, reto e que exige justiça das suas criaturas. Mas um juiz que tem a sua justiça satisfeita através da manifestação dessa justiça na pessoa de Cristo, o seu Filho, e agora atribui a todo condenado o ato da justificação. O ato da justificação não é o ato de fazer o pecador justo. Não é o ato de transformar o pecador em justo, mas é o ato de declarar perante Deus, o reto juiz, que o pecador agora é justificado. E agora ele tem uma justiça, embora essa justiça não proceda dele, mas lhe foi atribuída. A palavra usada na Bíblia é lhe foi imputada, colocada na sua conta. Esse é um ato único que aconteceu ali na cruz, mas que se aplica na vida do pecador uma e única vez. Esse é um ato completo, perfeito. Por quê? Porque não existe progresso, não existe progressão nessa justificação. Portanto, a justificação também, além de ser completa, ela acontece uma única vez e ela é irrevogável. Ninguém é justificado e depois perde essa justificação para depois vir a obtê-la. Absolutamente. Uma vez justificado, então justificado sim, para sempre. E é aqui que Paulo, então, vai tratar, apresentando esta figura desse novo homem diante do espelho. Esse é o espelho da graça, esse é o espelho da justificação. Como é que essa justificação é apresentada por Paulo aqui? Quais são as características dessa justificação? Vejamos aqui, a partir deste verso 21 até o verso de número 31, como Paulo vai apresentar essa justificação. Em primeiro lugar, ele vai dizer que essa nossa justificação, ela é a manifestação, na verdade, da justiça do próprio Deus. Diz ele no verso 21, mas agora sem lei, quando ele diz sem lei, isto é, sem a participação da obediência da lei. Não é que aqui a justificação ela é apresentada porque nós obedecemos à lei. Não, sem lei. A justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. Quando ele diz que a justiça de Deus se manifestou, por quê? Porque Deus é justo e ele não pode tolerar o pecado. Deus ama o pecador e deseja salvá-lo. Portanto, Cristo é ele quem bebe o cálice da ira de Deus pelo pecador. Daí a justiça de Deus, ela se satisfaz, ela é satisfeita. Por isso ele diz, a justiça de Deus, ela se manifestou.
No ato da justificação, nós vemos também a justiça de Deus sendo satisfeita, como ele vai colocar mais adiante. Em segundo lugar, ele diz que essa nossa justificação, ela tem base nas Escrituras. Que Paulo está dizendo que aquilo não é novidade. Porque Paulo está dizendo que o que Deus está fazendo não é algo novo. Pelo contrário, ele vai dizer que foi testemunhada pela lei. Isso é, a lei já dizia, a lei já falava, a lei já apontava para a necessidade de um substituto. Existia na lei mosaica e também na lei cerimonial, tanto a lei moral como a lei cerimonial, toda a lei, quando ele fala aqui da lei, está se referindo justamente ao Pentateuco, está se referindo aos 5 livros da lei. Quando ele diz toda a lei, isso é, na lei Deus já apontava, já mostrava a necessidade dessa justiça divina ser satisfeita, mas ao mesmo tempo dessa justificação. Por exemplo, como você acha que o sacrifício de Abel foi aceito? Porque houve um substituto, o sangue foi derramado. Como você acha que os nossos pais, Adão e Eva, puderam então ali continuar? Por causa do sangue que foi derramado. O próprio Isaque simbolizava Cristo como sacrifício perfeito. O cordeiro imolado ali no sacrifício, de acordo com o cerimonial mosaico, então todo o sistema apontava justamente para Cristo, como aquele que nos substitui, um Deus justo, mas também, ao mesmo tempo, justificador, usando aquelas figuras, usando o sacrifício, o sangue de animais, mas que não purificavam pecado nenhum. Entretanto, tudo isso era sombra da pessoa de Cristo. Aí ele disse, aqui não tem novidade, a lei já dizia. E os profetas? Os profetas para se referir ao restante das Escrituras. Então os profetas, tudo que os profetas falaram era apontando para o cumprimento da lei. Tudo que os profetas ensinaram e proclamaram, e que toda a propagação da palavra profética, todo o oráculo profético, era justamente mostrando e trazendo o povo outra vez para a lei, para a aliança. E esta aliança, esta lei, através de símbolos, através de figuras, apontava também para Cristo. E os profetas também apontavam para Cristo. É simples entender quando a gente olha, por exemplo, Isaías, capítulo 50, 53. Ali, Cristo, o nosso substituto. Então, ele está dizendo que essa justificação, ela tem base nas Escrituras, não é nenhuma novidade. E Paulo vai continuar argumentando, dizendo que essa nossa justificação, ela contempla a todos os pecadores. O argumento dele, no verso 22 e 23, uma vez que ele disse que todos estavam, judeus e gentios, debaixo do mesmo pecado, ele vai dizer, e essa justificação? É somente para judeus? É somente para gentios? Não, no verso 22 ele diz, é a justiça de Deus mediante a fé em Cristo, ele diz, para todos e sobre todos os que creem, a única condição. Depois diz, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, a outra versão diz, destituídos estão da glória de Deus. Isto é, todos estão na mesma condição de pecadores, gentios e judeus, não podem alcançar o céu, não podem alcançar as estrelas, não podem chegar lá, carecem, foram afastados dessa glória, não podem experimentar, não tem esperança nenhuma da glória. Portanto, essa justificação também é para todos que estão nesse mesmo estado de pecado. E ele ainda continua dizendo que essa nossa justificação, ela tem como fonte não as obras humanas, mas justamente a graça divina. O verso 24, ele diz, sendo justificados. Aí ele diz, gratuitamente, por sua graça. Aqui é uma redundância, não? Gratuitamente, porque graça já é justamente este favor imerecido. O que Paulo está dizendo é que essa justificação, ela não tem base nas nossas obras. Essa justificação não é um preço que a gente paga por ela. Ninguém é justificado porque pagou por essa justificação. É gratuitamente. Essa palavra Paulo vai usar constantemente nessa carta. Mais adiante ele vai usar outra vez, gratuitamente. Então, gratuitamente por sua graça.
A graça é justamente o que? A fonte dessa justificação. Não há mérito, não há merecimento. Ninguém aqui pode dizer, eu mereço ser justificado. Ora, se Paulo já concluiu que todos são pecadores e que todos são condenados diante de Deus, então é aqui o presente divino. A justificação é esta graça, é este amor de Deus sendo manifestado. E Paulo continua dizendo que a nossa justificação tem como base justamente o Calvário, a cruz de Cristo. Verso 24, na parte B, ele diz, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Ora, Paulo está dizendo que justamente se a graça é a fonte, a base da justificação é a cruz. Ele aponta a cruz como sendo a base da justificação. Por quê? Aqui 3 palavras são usadas por Paulo para descrever a base dessa justificação. Primeiro é a palavra redenção, que ele usa aqui. Ele diz, a quem Deus apresentou, ele diz, mediante a redenção que há em Cristo. A palavra redimir tem um sentido de compra. A palavra redenção tem um sentido de pagamento da dívida. Então Deus nos redimiu, ele nos comprou. E aí o preço que foi pago aqui é o sangue. O que está implícito aqui é o preço da redenção. Há um preço, há um resgate que foi pago. Então, e esse preço é justamente o sangue de Cristo. Essa é a palavra que ele usa. A outra palavra que ele usa aqui é a palavra propiciação. Ele nos apresentou como propiciação no seu sangue. A palavra propiciação já vem lá da tampa da arca, que era o propiciatório. O que era o propiciatório? O propiciatório, a ideia da propiciação é a ideia de apaziguamento da ira divina. Esse Deus justo, como a gente viu lá no capítulo 1, no verso 18, é um Deus também santo e que se ira. E a sua ira é uma reação desta santidade. Por isso, no verso 18, ele diz que a ira de Deus se manifesta do céu sobre toda a impiedade. Esse Deus irado. E a ira divina aqui não é humana, ela é santa, porque é reação da santidade dele, da justiça dele. Por ser justo e por ser santo diante do pecado, então Deus se ira. E a cólera divina. E aqui essa ira é revelada. E é natural que essa ira seja derramada sobre quem? Sobre todos os pecadores. Sobre todos aqueles pecados. A ira divina. Paulo então vai dizer que na cruz houve propiciação. Por isso houve justificação. Por quê? Porque a ira divina, ela é apaziguada. João vai dizer que ele é a nossa propiciação. A ira divina. Isso porque Cristo na cruz recebe a ira divina sobre si. Daí aquela expressão, Deus meu, por que me desamparaste? É o recebimento da ira de Deus em nosso lugar. É o sacrifício de substituição, o sacrifício vicário de Cristo, substituindo a todos os pecadores. Então, a ira de Deus que cai sobre ele, nesse momento, então, a ira divina que é derramada sobre Cristo, então, ali há a propiciação, e desta maneira, então, essa justiça, ela é satisfeita. Deus, por ser justo, tem que condenar o pecador, tem que condenar o pecado. Cristo, na cruz, recebe a ira, então a justiça é satisfeita. A outra palavra que ele usa aqui é a palavra revelação. Ele diz que na cruz, então, Deus revela a todos essa sua justiça. Paulo vai dizer que justamente que durante muito tempo Deus suporta, diz ele aqui, no verso de número 25. A quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé, Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. Paulo disse, olha, Deus
suportou o pecado da humanidade, esperando esse grande momento de manifestar essa justiça. A cruz revela o quê? Se na cruz há a revelação dessa justificação, porque na cruz revela a nossa redenção, revela a propiciação dos nossos pecados, mas também a cruz revela a justiça divina, em dois sentidos: um Deus santo satisfazendo sua justiça, mas um Deus amoroso justificando o pecador. A cruz, ela é notória, ela é histórica, ela é única, ela não se repete, mas a cruz jamais pode se apartar da nossa fé. É por isso que a mensagem pregada pela igreja no Novo Testamento, o que nós chamamos de querigma, a mensagem neotestamentária, dizia Paulo: nós pregamos a Cristo e esse crucificado. Esta mensagem, ela não pode de maneira nenhuma ser alterada. Essa mensagem, ela não pode ser esquecida. Esta mensagem, de forma nenhuma, ela pode ser substituída por outra mensagem. Se a igreja tem a incumbência, e ela tem a incumbência de pregar uma mensagem ao mundo, como Paulo diz que nós somos embaixadores de Deus do mundo, como se Deus exortasse através de nós, por nosso intermédio, então nós temos uma única, exclusiva mensagem para o mundo. E qual é a mensagem? A mensagem da cruz de Cristo. Negar ao mundo esta mensagem é negar ao mundo o evangelho da salvação. Substituir esta mensagem por outra é justamente deixar o mundo na perdição. É necessário, se faz necessário, proclamar a mensagem da cruz, mas a mensagem da cruz não é agradável. A mensagem da cruz não satisfaz o coração humano, egoísta, egocêntrico da atualidade. O mundo é de ONU, gosta de mensagens que agradam aos ouvidos, mas nós não estamos aqui como igreja para pregar uma mensagem que agrada ao mundo. Nós estamos aqui como profetas de Deus para pregar a mensagem que o mundo necessita ouvir. E a mensagem da cruz proclama justamente esse Deus justo. Ali está estampada na cruz a justiça divina. Por isso que ele vai dizer que Deus manifestou no tempo certo. Até então, Deus não levou em conta. Mas a partir de agora, então Deus leva em conta. Paulo vai dizer isso lá em Atos capítulo 17, no encontro lá com os atenienses. Falando no Areópago, Paulo diz: até aqui, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Paulo está falando a respeito. Até aquele tempo, até a vinda de Cristo, Deus suportou o pecado da humanidade. Mas quando ele diz: mas agora Deus ordena a todos os homens que se arrependam e se convertam a Cristo, este varão que um dia, por meio dele, vai julgar o mundo. O mundo agora não tem mais desculpa, a humanidade não tem mais desculpa, porque a justiça de Deus foi manifesta. A cruz é pública. Ela não pode ser ocultada, ela não pode ser anuviada, ela não pode ser substituída. Pelo contrário, ela precisa ser propagada, anunciada. E o povo da cruz é justamente a igreja do Senhor. Precisamos tornar cada vez mais a mensagem da cruz notória, clara. Por quê? Porque nela se manifesta essa justiça. Esse chamado a todos os homens e todas as mulheres ao arrependimento. E Paulo continua com seu argumento dizendo que a nossa justificação, ela tem como meio a fé. Se tem como fonte a graça divina, tem como base a cruz de Cristo, mas o meio de se alcançar essa justiça, diz Paulo, não é mérito, mas o meio de se alcançar, aqui ele vai dizer que é a fé. Ele já disse isso anteriormente, mas no verso de número 26, diz: tende em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Tem fé. Aqui a fé não é salvo pela fé. Ninguém é salvo pela fé. Não é a fé quem salva. A fé é só o meio da salvação. Se é salvo por Cristo, pela sua graça. Mas a fé é justamente o meio por onde se salva. Sem fé não existe salvação. Ele já citou isso anteriormente.
Ele diz, mediante a fé em Cristo Jesus, diz ele no verso 22. Aqui no verso 26, ele diz justamente aqueles que creem, aqueles que têm fé em Cristo Jesus. A fé é o único elemento que é exigido, e essa fé, por si só, ela não é meritória, ela não é meio. A fé, ela faz parte dessa dádiva divina, faz parte dessa graça do Senhor. Como diz Paulo em Efésios capítulo 2, somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom, é dádiva de Deus. E Paulo continua no seu argumento, e ele vai dizer que a nossa justificação tem como autor o próprio Deus. Verso 26, na parte B, ele diz, tendo em vista a manifestação da justiça do presente século, do presente tempo, a fim de que o próprio Deus seja, aí ele diz, justo. Por que justo? Porque ele condena o pecado, mas ao mesmo tempo ele diz, e justificador. Por que justificador? Porque aqui ele salva o pecador. Ele é justo porque o nosso pecado ele é condenado. A nossa conta ela é paga. E Deus então se torna justo porque a sua justiça é satisfeita. Mas ao mesmo tempo justificador porque ele nos não inocenta, mas ele nos traz justiça. A ideia aqui é que como a gente pudesse exemplificar isso. Imagine em um tribunal fosse apresentado diante de um juiz um jovem que cometeu uma infração e que precisava pagar, então, uma multa pela sua infração. E, no momento, não tinha condições nenhuma de pagar a multa, pagar uma fiança, porque a lei assim exigia. E, se não pagasse, então, iria preso. Então, ele é apresentado diante do juiz. Ele vem diante do juiz. O juiz o julga pela lei e diz, você é culpado. Você tem que pagar esta fiança. Se você não pagar, você vai ser condenado. Porém, esse jovem é filho desse juiz. E agora? O juiz está num conflito ético e moral. Porque ele tem um filho que está pronto a ser condenado. Mas ele é juiz. Ele não pode quebrar a lei. Ele não pode fazer vista grossa. Ele não pode simplesmente dizer, vou esquecer que você esteve aqui. Pelo contrário, ele precisa aplicar a lei. E o que ele faz? Assim ele faz, como juiz, ele aplica a lei. Ele bate o martelo da lei. Mas ele desce da sua tribuna, ele põe a mão na carteira e, como pai, ele paga a fiança. Ele solta, ele libera o filho. Então é isso que Paulo está dizendo. Ele é justo, ele aplica a lei, mas ele é justificador. Ele apresentou Jesus, o seu filho, como meio para receber o castigo em nosso lugar. Justo e justificador ao mesmo tempo. Ele é o autor dessa nossa justificação. E Paulo vai dizer, então, e aqui ele usa outra vez o diatribe, ele imagina outra vez a crítica aqui dos seus leitores, a crítica dos seus ouvintes, coloca outra vez aqui perguntas imaginárias nesse crítico imaginário, e aí ele vai dizer que a nossa justificação também elimina o orgulho humano, uma vez que era isso que o judeu tinha, o verso de número 27. Onde fica então o orgulho? Ele diz, foi totalmente excluído, totalmente excluído. O judeu, ele se orgulhava na obediência da sua lei. Ele disse, a justificação elimina o nosso orgulho, porque ela não nasce em nós, ela nasce em Deus. Se a fonte, ela justamente, a fonte é a graça divina, o autor é o próprio Deus, então, que orgulho a gente pode ter em dizer que fomos recebidos na presença de Deus? Que orgulho podemos apresentar? Até onde a gente pode bater no peito e dizer, fui salvo? Fui salvo. Até onde? Não existe. Foi eliminada toda a jactância, todo o orgulho. Elimina também, aqui a justificação exclui a discriminação, porque o judeu, na sua tentativa de apresentar justiça diante de Deus, então ele se achava melhor do que os demais.
E Paulo vai dizer justamente que não vai existir. Verso 27, a lei das obras? Não, pelo contrário, por meio da lei da fé. Concluímos, pois, que nenhum ser humano é justificado pois que o ser humano é justificado pela lei, pela fé, independente das obras da lei. Ou seria Deus apenas Deus dos judeus? Não será também Deus dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso a partir da fé e o incircunciso por meio da fé. Então Paulo diz, aqui está, a justificação se aplica a todos, tanto o incircunciso, que é o gentio, como o circunciso. A única coisa que Deus coloca aqui é a fé como meio para se alcançar essa justificação. Então ele não discrimina. Ele diz que todos os povos, todas as nações, todas as etnias podem ser recebidas diante de Deus por meio dessa justificação mediante a sua fé. Então exclui aqui justamente a discriminação que o judeu tinha. E no verso 30, no verso 31, o argumento final, ele vai dizer que a nossa justificação confirma a lei. Ele diz, anulamos então a lei por meio da fé? Esse seria o argumento do seu interlocutor. E dizer, bom, desse jeito, para que a lei? Então não serve mais para nada? A lei não tem mais nenhum valor? Não tem mais nenhum sentido? Se somos justificados mediante a fé, então para que serve a lei? Paulo disse, absolutamente, de modo nenhum. Pelo contrário, nós confirmamos a lei. O que Paulo está dizendo é que a justificação confirma a lei. Por quê? Não somos salvos pela obediência da lei, mas somos justificados para a obediência da lei. Essa é a diferença. Que não somos justificados por obedecer à lei, como ele mesmo disse, mas nós somos justificados para obedecer à lei. Uma vez justificados, agora sim, o nosso coração ele é inclinado à obediência. É o que Paulo vai tratar a partir do capítulo 6 desta carta. Até o capítulo 5 ele está tratando sobre essa justificação, mas a partir do capítulo 6 ele vai falar sobre os efeitos dessa justificação na nossa vida. Como nós somos levados a uma vida de obediência, uma vez justificados. Bem, meus irmãos, deixe-me fazer aqui algumas aplicações gerais desse texto. Em primeiro lugar, meus irmãos, o nosso olhar aqui para esse espelho é o olhar para o espelho da graça. Ao enfrentar nossas falhas e nossas fraquezas, olhando para o capítulo 3, verso 9 ao verso 21, nós também devemos lembrar que somos justificados pela graça de Deus e devemos olhar para esse espelho da graça, não pelos nossos próprios esforços. Isso deve nos levar a quê? A um estado de humildade, de total dependência de Deus em todas as áreas da nossa vida. A graça nos humilha. O fato de sermos recebidos por Deus mediante essa justificação que nos é colocada, que nos é imputada, sem nenhum mérito nosso, isso deve nos humilhar. Porque olhando para nós mesmos, para o espelho cru pela lei, nós nos vemos condenados sem nenhum ato de justiça. Mas olhando para o espelho da graça, nós nos vemos sendo aceitos por Deus. Isso nos humilha e deve nos levar a depender todos os dias dele. Segundo, devemos reconhecer aqui a abundância dessa graça divina. A graça de Deus é infinitamente abundante e está disponível para todos aqueles que creem. Devemos viver esta liberdade que a graça nos oferece, sabendo que somos amados e aceitos por Deus, independente do nosso passado. E aqui nós devemos lembrar sempre deste mais. Talvez alguém olhe para você e diga, você não era aquele que naquele tempo vivia assim, fazia assim, 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 e você vai dizer, era, mas a graça de Deus me alcançou, mas eu fui justificado em Cristo Jesus.
Aqui, quando Satanás se levanta para nos acusar e dizer que somos indignos do céu, indignos da glória, que não devemos e que não podemos seguir adiante, aqui outra vez nós lembramos a ele o mas. Ele diz, mas a graça de Deus me alcançou, mas a justiça de Deus está sobre mim, a justiça foi imputada na minha conta. Aqui deve existir gratidão a Deus, e nós não devemos nos apartar deste mas. Devemos, irmãos, aqui praticar também a aceitação. Assim como Deus não faz distinção entre os pecadores, nós devemos seguir este mesmo exemplo e também praticar aqui a aceitação em nossos relacionamentos e na evangelização. Nós devemos ir ao encontro de todos aqueles que se veem marginalizados pela sociedade. Se a graça nos alcançou, se a justiça de Deus nos foi imputada, da mesma sorte, da mesma maneira, do mesmo modo, Deus também pode alcançar aqueles que estão vivendo à margem disso. E somos nós também esses protagonistas desta graça. Somos nós aqueles que vão manifestar esta graça de Deus, somos os portadores desta graça. Como fazemos isso? Justamente através da nossa aceitação a aqueles que nós consideramos como vis pecadores. Nós não podemos passar de largo, como fez o sacerdote, o levita. Pelo contrário, nós devemos ir ao encontro daqueles que estão na sarjeta do pecado. Se a graça nos alcançou, se somos justificados em Cristo Jesus, essa mesma graça também precisa se estender aos demais. Portanto, somos os portadores desta graça. Somos aqueles que fazem com que a graça de Deus seja vista na atualidade. Isso também, irmãos, deve eliminar de nós o orgulho e a autojustificação. Se tem uma palavra que não combina com o crente, chama-se orgulho. Se tem uma palavra que não combina conosco, é a palavra orgulho. Presunção, orgulho. Isso não combina. Se não nos cai bem, se tem algo que não nos cai bem, chama-se orgulho. Por quê? Justamente por isso. Devemos abandonar todo o orgulho, toda a autojustificação, por reconhecer que toda esta obra de justificação, de aceitação, não vem de nós mesmos, vem tudo dele. Ele é justo e justificador. Então, qualquer crente que calça o sapato do orgulho e que passeia e que desfila orgulhoso, batendo no peito, eu, esse nunca foi alcançado pela graça de Deus. Esse nunca conheceu o Evangelho do Senhor Jesus. Porque se tem algo que não combina com o crente, chama-se orgulho. Se achar orgulhoso por ser salvo, não entendeu e não tem a salvação. Porque salvação é algo que nós não merecemos e Deus faz questão de nos mostrar todo o tempo que o que nós temos como salvação, como redenção, como reconciliação, como justificação, é obra da graça divina. Devemos então, meus amados irmãos, saber viver em obediência agora a essa palavra. Porque essa graça nos liberta da condenação da lei, mas ao mesmo tempo que nos liberta da condenação da lei, ela não pode servir de desculpa para vivermos em desobediência a esta lei. Pelo contrário, nós devemos viver em obediência à lei, demonstrando nossa gratidão pela salvação que ele nos concedeu. Sim, como ele diz, a justificação confirma a lei. Não fomos salvos da condenação dela, mas somos salvos para obedecê-la, para viver em retidão de vida. E por fim, devemos saber compartilhar, irmãos, essas boas novas. Estamos aqui para isso. É o que Paulo está fazendo. Paulo compreendeu muito bem esse plano redentivo, esse plano redentor de Deus através de Cristo Jesus. E o que é que ele está fazendo? Se comprometendo em levar esta mensagem, o que ele chama de salvação ou de boas novas, de evangelho.
como pessoas justificadas em Cristo, somos chamados também para compartilhar esta mensagem. Quantos à sua volta, quantos à minha volta, ainda necessitam de se relacionar com Deus? Porque todos pecaram e carecem, não alcançam as estrelas, não alcançam a glória do Senhor. Mas se pode alcançar, sim, quando forem também justificados. Quando forem justificados em Cristo, também nascerá no seu coração a esperança da glória de Deus. Daí, meus amados, somos chamados também a proclamar, a anunciar em alto e bom som, com alegria, com gozo no coração, com satisfação, esta mensagem do Evangelho. Um Evangelho que não é exclusivista, um Evangelho que é para todos, para homens e mulheres, um Evangelho que é para crianças, um Evangelho que é para jovens, um Evangelho que é para adultos, que é para brasileiros, bolivianos, o Evangelho é para toda a nacionalidade. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Amém, queridos? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que esta graça salvadora, cada dia, seja motivo da gente se alegrar em Deus e glorificar sempre e servi-lo com prazer, com alegria, sabendo que o Senhor foi bondoso, gracioso para conosco. Amém.